Capítulo 12. Cérbero. Cérbero caiu. O vômito gorduroso saiu de sua boca ao mesmo tempo. Após a morte de Cérbero, o espírito de seu corpo foi absorvido pelo corpo de Vikir. Essa energia misteriosa, chamada karma, experiência, etc., torna ainda mais nobre o corpo e o espírito de quem derrota monstros. Deve ser difícil carregar isso. Vikir tentou mover o cadáver de Cérbero, mas desistiu. E ele decidiu simplesmente deixar o corpo de Cérbero aqui. De qualquer forma, a causa da morte era clara, e houve muitos cães-guia que viram Vikir raspando um lançamento de madeira neste esconderijo. Então havia muitas pessoas que poderiam provar isso. Então, tudo o que ele fez foi remover algumas partes e entradas importantes e enterrá-las em um lugar secreto. Mais do que nada. Não é importante agora. Vikir olhou além do cadáver de Cérbero para a floresta mais profunda de onde ele veio. Cérbero é basicamente um monstro do tipo porteiro que nasceu com o hábito de defender seu território. Independentemente de ele ter sido empurrado até aqui pelos bárbaros, estava claro que provavelmente havia uma masmorra guardada por Cérbero nas proximidades. Uma masmorra é um lugar semelhante a uma caverna onde os tesouros geralmente estavam presentes, mas a maioria deles também é o habitat de monstros poderosos de alto escalonamento. Cérbero está morto, então é provável que nenhum outro monstro esteja lá. Em geral, monstros são atraídos por forte energia demoníaca, então há uma grande possibilidade de que relíquias com forte energia demoníaca existissem na masmorra onde Cérbero estava. Para ser honesto, Cérbero não é um monstro que viveu em qualquer lugar. Vikir descobriu fora das fronteiras, alertado ao espírito habitual dos cães de Baskerville. Hellwound e alguns monstros fugiram para longe apenas pelo cheiro de Cérbero. Os olhos de Vikir traçam as pegadas e marcas de Cérbero, enterradas no solo seco, folhas podres, raízes úmidas e escuridão sombria. Enquanto eu caminhava por entre os espinhos secos, as raízes queimadas e as árvores velhas e podres, as profundezas da enchente logo foram reveladas. Masmorra. Era uma cripta baixa entre grandes montes de terra. De cima, parecia imperceptível. Não foi feito pelo Cérbero e presume-se que já existe há algum tempo. Claro, este lugar também era um lugar na memória de Vikir. Ele será descoberto nos próximos 10 anos ou mais. Mas acho que estava vazio naquela época. Mas agora é diferente. O cheiro de demônios escondido atrás do cheiro podre. Um caçador inexperiente não poderia perceber, mas Vikir conseguiu senti-lo. Barulho. Vikir rompeu o monte ressecado e deslizou para dentro da cripta. Eventualmente, você verá uma masmorra feita de solo e rochas avermelhadas. Um veio de rubi projetava-se do monte, como se estivesse conectado à montanha Lerogue, um afluente das montanhas Lerogue. Ao entrar na escuridão da caverna, ele viu uma passagem profunda e sinuosa. Um lugar tão escuro e profundo que é preciso senti-lo com as mãos. Mas, surpreendentemente, o interior da masmorra era amplo e iluminado. Havia uma câmara de pedra bastante espaçosa e uma pedra de rubi do tamanho de um punho se projetava ao redor dela, emitindo uma luz vermelha. Uma câmara de pedra manchada de vermelho como sangue pela luz rubi. Vikir olhou para sua própria sombra projetada na parede da câmara de pedra. É uma masmorra sem nada? A câmara de pedra estava vazia. Não estava completamente vazio. No final do local onde a longa sombra de Vikir alcançava, 2 esqueletos estavam espalhados. Um esqueleto com cortes por todo o corpo cortado e quebrado como se tivesse sido esfaqueado por uma faca. Olhando de perto, o interior da cor rubi tinha marcas de luta. A julgar pelas marcas, deve ter passado muito tempo. Mesmo assim, Vikir encontrou uma página escrita à mão na lateral do esqueleto. Em primeiro lugar, está tudo bem se você não souber meu nome. Apenas me chame de Ganho. Eu realmente preciso manchar este papel com meu nome? Depois de pensar várias vezes, escrevo alguns caracteres com o propósito de evitar as gerações futuras cometam o mesmo erro que eu. Foi um diário incomum desde o início. Vikir continuou a ler o texto, contando com a luz vermelha. Depois de algum tempo,
Vikir percebeu que essas cartas estavam escritas em uma escrita antiga descendente da família Baskerville. Ele é o ancestral de Baskerville? Foi uma inferência razoável. Esta câmara de pedra é uma masmorra antiga que tem sido considerada uma lenda dentro da família. Meu irmão e eu encontramos este lugar por acaso. Passamos por inúmeras provações para explorá-lo e, finalmente cheguei a esta sala. Acontece que esta masmorra já teve um nível de dificuldade bastante difícil, embora agora permaneça apenas como uma cripta vazia e solitária. E presume-se que a pessoa que escreveu este livro de memórias e o esqueleto aqui espalhado foram irmãos gêmeos. Meu irmão e eu matamos inúmeros monstros e chegamos a este lugar. Contudo, a última tarefa que recebemos nesta câmara de pedra manteve nossos irmãos de pé. Para incríveis 3 anos. Vikir levantou a cabeça. Qual é a tarefa de que estão falando? A questão foi logo resolvida. Foi porque pude ver as inscrições gravadas na parede de pedra na direção para onde o crânio do esqueleto estava voltado. 1 entra, 2 entram e 1 sai. Foi um enigma estranho. Vikir olhou as anotações novamente. Meu irmão e eu refletimos por muito tempo sobre essa frase sombria. No entanto, considerando que esta masmorra foi transmitida como uma lenda no Baskerville família, o significado é claro. Não sabemos o que significa que apenas um de nós pode conseguir o que deseja nesta masmorra. Nós irmãos que entramos na masmorra. Eles eram originalmente quando foram concebidos no ventre de sua mãe, mas se dividiram em 2. Quando eles vieram para o mundo. E para conseguirem o que querem desta masmorra, eles devem se tornar novamente. Realisticamente, os corpos dos gêmeos não poderiam ser unidos como um só, então eles tiveram que se matar para permaneça como um. É costume da família Baskerville instigar a rivalidade entre irmãos. Os 2 irmãos começaram a brigar por muito tempo, e a partida terminou com a morte do irmão mais novo. Então, o irmão mais novo aqui se torna Abel. Caim é Abel, o irmão mais velho que teve que matar o irmão mais novo para ser escolhido. Vikir pensou enquanto olhava para os esqueletos espalhados pelo chão. Um esqueleto que estava quase desgastado mesmo em uma câmara de pedra sem vento, não importando há quanto tempo estivesse morto. No entanto, o conteúdo do manuscrito foi bastante inesperado. Eu matei meu irmão depois de uma batalha feroz. Agora, sou o único que resta nesta câmara de pedra. Porém, apesar disso, não houve alteração na câmara de pedra. Uma caligrafia que aos poucos vai ficando colorida de loucura. A caligrafia também ficou cada vez mais torta, e no final, Vikir teve que entender o significado das letras em um nível quase decifrável. Mesmo que fosse obviamente 2 para 1, não ganhei nada. Você não pode sair sem conseguir nada. No entanto, quanto à última caligrafia, ela foi devolvida com uma caligrafia elegante, provavelmente escrita depois. Muito tempo se passou. Vou parar de perder tempo. Se houver descendentes corajosos que visitarão este lugar num futuro distante, gostaria que você desistisse. Saia daqui agora mesmo. Disse que nada se consegue nesta cova do diabo, que apenas engana e zomba das pessoas. No final, o que ele queria dizer ficou claro. Ele passou por todas as barreiras e veio até aqui, mas era pelo de cachorro. E os retardatários também são incentivados a voltar pelo caminho de onde vieram, sem perder as forças. Mas Vikir pensava de forma diferente. Eu não sou gêmeo. Apesar de Vikir não ser gêmeo, o conteúdo da tarefa ainda é válido. Isso significa que Caim e Abel, que estiveram aqui, interpretaram mal o conteúdo do texto. Quando eu entrei eu era 1, mas quando você entrou eram 2. Então quando você sair tem que se tornar 1 de novo. Baskerville olhou para a caverna atrás dele. Era um azeviche sem um único fio de luz. E na frente dela havia uma câmara de pedra onde havia luz. Em pouco tempo, Vikir virou a cabeça para olhar a caveira. O que paira na extremidade do crânio é a sua própria sombra. Certo. Vikir ergueu o punho. Então ele quebrou o grande minério de rubi que iluminava a câmara de pedra vermelha com o punho e o quebrou. Clean. Quando o rubi se quebra,
A fraca magia dentro dele também desaparece. O interior da câmara de pedra mergulhou na escuridão por um instante. Ok. Uma coisa estranha aconteceu. A parede de pedra de um lado da câmara de pedra desabou. A parede era tão espessa que só a espessura poderia atingir dezenas de metros. É tão grande que você nunca pensaria nela como uma porta. Vikir assentiu. A resposta para o enigma era a simples sombra. Ao entrar, você fica completamente sozinho na passagem da escuridão. Mas no momento em que entra na câmara de pedra iluminada pela luz rubi, as sombras se separam. E quando o rubi é removido e a escuridão completa chega, a sombra retorna ao corpo. Quando eles se tornarem um, o estágio final da câmara de pedra será aberto. Vikir estendeu a mão cautelosamente diante dele. Felizmente, o espaço além do muro de pedra era uma estrada plana e única, e não havia armadilhas. Caim e Abel já deveriam ter resolvido o exame de monstros há muito tempo, então tudo o que resta é verificar as recompensas da masmorra. Em pouco tempo, algo frio tocou as pontas dos dedos de Vikir. É o cabo de uma espada. A espada estava firmemente cravada verticalmente na rocha e uma inscrição estava inscrita na frente dela. Vikir se atrapalhou com as pontas dos dedos e leu as palavras. Só o sangue dos Baskervilles é isso. Serei capaz de sair. O texto menciona o sobrenome Baskerville e o primeiro nome de Cal. E no momento em que aprendeu o nome da faca, um choque como um raio atingido Vikir. Isso foi um artefato encontrado aqui, e assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.